Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 7. Glória a Jesus. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Que é o tema que foi nos direcionado essa noite de hoje. Quantos irmãos estão procurando, quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo de ministrar a palavra de Deus nesse congresso maravilhoso, abençoado. A nós que pregamos a palavra, é um privilégio estar ministrando aqui nesta casa. Eu acho que esse momento eu compartilhei com a minha família. Eu ainda bem jovem, eu passei na frente dessa igreja, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, e lembrei das promessas de Deus e falei assim: um dia eu vou pregar nessa igreja. Mas olha, tanto tempo, e Deus ele faz, realiza os desejos do nosso coração. E Deus é maravilhoso. Quero agradecer ao Isaac e Iron que fez esse convite para mim. Que Deus abençoe a sua filha Júlia, que Deus abençoe o pastor, os pastores, todo o corpo de obreiro, os jovens. Ontem tive o privilégio de estar com eles lá, são bem quietinhos, são, em nome de Jesus. Hoje vocês têm uma intensidade 2.0 daquela noite que nós passamos ontem, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao coração dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha futura esposa que está ali, no nome de Jesus. Se os irmãos não sentarem, os irmãos não vão conseguir ver ela. A moça maior dessa igreja aqui, que é a Isabela. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe os irmãos que vieram comigo aqui hoje, debaixo da graça do nosso pastor, os irmãos da igreja Lavados Inimigos. Que Deus abençoe. Teve algumas famílias que veio comigo, entre eles a Sara, a Natália, a Letícia e o Ian. Que Deus abençoe vocês. Família do Breno também está aqui com a gente. Marcos, o Gabriel, que Deus abençoe vocês. Junto com os jovens da nossa igreja, da liderança, que é a Gabriela e o Gabriel. Que Deus continue honrando grandemente a vida de vocês. E eu tenho certeza que hoje Deus tem uma palavra para os nossos corações. Todos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim: só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiam ver, foram acometidos de grande pavor, que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão. Eu me senti enfraquecido, tremo e muito pálido, e quase desfalecido completo. Então eis que ouvi a voz da palavra do anjo, e ouvi o som que dizia: perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto dele. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, atenção, que a palavra que eu te comunicar, levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Repete comigo: eu mais Deus. Relacionamento perfeito. Agora com voz de autoridade: eu mais Deus é igual ao relacionamento perfeito. Se aceite a adoração do Senhor. Quando vamos se tratar de Daniel, não vou entrar tanto na parte introdutória, porque ontem tivemos uma aula, quem estava aqui, sobre a introdução de Daniel. Mas em Jeremias capítulo 25, diz: toda esta terra
virá a ser deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Já tinha sido profetizado sobre o povo de Israel, o povo de Judá, que o povo de Deus, o chamado de Deus, passaria por um cativeiro durante 70 anos. Mas Jeremias deixa muito claro que esse cativeiro haverá início, mas haverá fim. Então, a profecia foi lançada que o povo será levado ao cativeiro babilônico. Se passará 70 anos, mas eles voltarão a ter o direito de reconstruir o seu templo. No terceiro ano do governo de Jeoaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, ele atacou e sitiou a cidade. Então Adonai, o Eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso, entregou aquela cidade em suas mãos. Foram sequestrados do templo todos os utensílios que eram dedicados à adoração do Senhor. E após Nabucodonosor fazer a invasão desta cidade, pela sua segunda, terceira vez, foi solicitado que se trouxesse alguns homens à sua presença. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Homens que foram escolhidos pela sua formosura, pelas suas habilidades, pela sua inteligência, e que talvez eram de família real do governo que foi saqueado, que foram tirados da sua terra de Jerusalém. Porém, existem 3 desafios que acontecem com esses jovens. Entre eles, a tentação mental, física e espiritual. Mas antes de continuar ao texto, Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele foi escrito em hebraico, na metade do seu livro em aramaico. Em seguida ele volta a se tornar escrito em hebraico. Daniel, capítulo 1 ao 6, ele trata de uma sessão histórica. O objetivo da parte histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, você vai encontrar 5 histórias e uma parte profética. Na segunda parte do livro, vai se reverter do capítulo 7 ao capítulo 12, trata de uma sessão profética. O objetivo da parte profética vai se encontrar 5 profecias e uma parte histórica. Existem profecias clássicas que têm a ver com os dias do profeta e profecias apocalípticas que têm a ver com o destino chamado fim. E o livro de Daniel é um livro destinado ao fim, que revela o fim da humanidade. No versículo 3 do capítulo 1 de Daniel, mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo-chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4: jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem estruturados, que dominassem várias áreas do saber e do conhecimento. Aí vai o primeiro desafio mental, a primeira tentação mental, pode-se dizer, psicológica, porque os caldeus eram um povo politeísta por acreditarem em vários deuses. Eles acreditavam em diversos deuses. Os deuses da Babilônia, eles eram divididos em 2 categorias: os deuses pessoais e os deuses impessoais. Os deuses pessoais eram aqueles que, dentro da cultura deles, eles acreditavam que faziam a sua proteção. E os deuses impessoais seriam aqueles mais fortes, que o ser humano não tinha acesso a ele. E o objetivo de Satanás, quando vai chamar esses 4 jovens à presença do rei, dizendo: olha, Aspenaz chega dos meninos e fala: vocês vão ser orientados pelo próprio. O próprio rei vai ensinar o idioma dos caldeus. Vocês servirão ao rei. Só que, qual que é o grande problema disso? Daniel, Misael, Azarias, eles eram monoteístas. O que
Fala assim: único Deus. Repete com força: único Deus. E o objetivo do diabo era fazer com que esses jovens que acreditavam em um único Deus Todo-Poderoso, Ele que pode fazer todas as coisas, que eles passassem a ter a cultura dominada de adorar diversos deuses. Então aí vai o primeiro psicológico mental, o primeiro desafio mental. Nós fomos levados ao cativeiro, estamos, pode-se dizer, vivendo uma prisão, e agora o rei nos escolhe e vai nos ensinar o idioma daqui. Vai trocar, talvez, em seguida vocês vão acompanhar com o nosso nome, mas eles vão nos ensinar. Imagina a jovem, a mente desses jovens, tentando que Satanás transformá-los eles naqueles em politeístas. Porém, no seu versículo 5 em diante, o rei ele designou-lhe uma porção das iguarias para esses jovens. Em sua mesa do vinho que ele mesmo bebia, eles passariam por um período de treinamento que levariam 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Esses 4 jovens e mais alguns outros passariam por um treinamento para poder servir ao rei, serem dignos de servir ao rei. O rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do vinho que eles bebiam. Assim seriam alimentados por 3 anos, que ao fim desses anos eles pudessem estar dignos de servir o rei. Motivos ao qual Daniel não comeu e nem bebeu. Onde foi dito aqui que Daniel sentiu no seu coração de não comer das iguarias do rei e nem beber do vinho. Por quais motivos? Motivo primeiro: os babilônicos, como as outras nações pagãs, comiam carnes imundas. Os animais não tinham sido mortos de acordo com a lei levítica. Uma porção dos animais era destinada aos alimentos e oferecidos aos deuses daquela época. Terceiro motivo, quarto motivo: o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava contra os princípios do Antigo Testamento. Então, quando Daniel ele sente no seu coração de não introduzir aquele alimento, de não introduzir aquele vinho, existe toda uma base por trás disso. No livro de Provérbios, no seu capítulo 20, verso 1, diz: vinho nem bebida forte deve ser ingerido. E continua dizendo, diz que o vinho atrapalha a mente da pessoa. Você lê no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 4 e 7, diz: se você fazer uma interpretação, a única forma de Deus se relacionar com o ser humano é através da mente. Eu vou repetir: o único caminho intermédio de Deus se relacionar com o ser humano é através da mente. E o que foi oferecido para esses jovens? A bebida que iria fazer a confusão na mente deles. Talvez hoje a confusão mental de alguns jovens, de alguma irmã, de algum irmão, não seja o vinho, mas talvez seja uma amizade, talvez seja uma depressão, talvez seja uma crise de ansiedade. E o diabo vai fazer de tudo para confundir a sua mente, porque o único intermédio entre Deus e o ser humano é a nossa mente. Então, desde já eu quero profetizar na vida dos nossos irmãos aqui presentes, que Deus hoje está selando a sua mente, selando o seu coração, e o Satanás não terá poder de invadir a sua mente e te jogar novamente naquela crise de ansiedade, naquela depressão, porque o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que salva, Ele se faz presente em nosso meio. E a partir de hoje tu sairás desse congresso com a sua mente blindada. Então pode tentar mudar a sua mente, mas o Deus Todo-Poderoso que está contigo não irá deixar. Mas entende uma coisa: foi uma atitude que veio do coração de Daniel. Daniel se posicionou dizendo: não, eu não vou comer dessas iguarias
e nem vou beber. Porém, ainda existe um terceiro desafio, Daniel capítulo 1, versículo 7. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhe novos nomes. Daniel chamou-se a Beltesazar, que em babilônico quer dizer: Bel proteja a sua vida. E Ananias dominou a Sadraque, amigo do rei. A Misael nomeou a Mesaque, quem é como Deus Lua. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Vamos entender, todo nome para a cultura dos judeus, ela tem uma relevância no nome das suas pessoas, dos homens. Que todas elas, principalmente nesta época, o nome para um judeu era para homenagear a Deus, glorificar o nome do Senhor. O nome dos 4 jovens, suas traduções estavam carregadas de monoteísmo. Fala assim: o nome dos jovens estavam carregadas da presença de Deus. O nome de Daniel era Beltesazar. Aliás, perdão, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. Daniel significa Deus é o meu juiz. Que passa a Beltesazar, que é Bel, proteja a vida do rei. Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. Sadraque simboliza inspiração ao Deus Sol. Misael, olha o nome do significado, semelhante a Deus, que foi mudado a Mesaque, servo de Deus chega. Azarias simboliza o Senhor é meu ajudador. E Abidnego, que foi mudado o nome dele, o servo de Deus negro. Entende em cima disso? Talvez você analise e fale, é só uma alteração de nome. Mas não, para os judeus o nome é a coisa mais importante que pode se relacionar, porque o nome dele vai homenagear o Deus Todo-Poderoso. E agora vamos trocar o nome deles para a cultura dos caldeus, que vai homenagear os deuses pagãos. Ou seja, estão tentando de alguma forma mudar a identidade destes jovens. Então entende agora o plano de Tiago. Primeiramente, um desafio mental, oferecendo honras e glórias para poderem servir ao rei. O segundo desafio agora, que é o físico, que é o desafio mental, aonde o diabo vai tentar investir na sua mente. E agora o terceiro desafio, que é o espiritual, aonde o diabo vai tentar mudar a sua identidade, mudar o seu nome, mudar os seus caminhos, mudar a tua história. Só que entenda que mesmo que o diabo tente mudar a sua forma física, mental e espiritual, nós conhecemos um Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, a água da vida, que não deixará os seus princípios se perderem. Ou seja, estão tentando tirar os princípios daqueles jovens, e hoje não é diferente. Poucos anos atrás, o diabo via que alguém estava adorando dentro de uma congregação, e ele tentava fazer o quê? Matar, tirar a vida dessa pessoa, jogar na eternidade. Hoje em dia é diferente. O diabo ele vê um verdadeiro adorador, a intenção dele é matar essa pessoa dentro da própria congregação, dentro do grupo dos jovens, sem que ninguém perceba, e mudando a identidade, e mudando os caminhos dessa geração. Porém, Deus Todo-Poderoso nos deixou uma palavra. Quando nós perdemos os nossos princípios, como aquela viúva que perdeu uma dracma das 10, ela pegou a lamparina, colocou no lugar mais alto da sua casa, ela limpou toda a sua casa, até que se fosse encontrado a dracma. No Novo Testamento, a palavra vai simular princípios. Ou seja, é um desafio que eu tenho para essa igreja, para essa geração. Quando Satanás tentar perturbar a sua mente, tirar a sua identidade, eu quero que você convide Jesus. Eu quero que você convide Jesus. Coloca no lugar mais alto da casa e começa a limpar tudo e te afasta da presença de Deus. Começa a afastar tudo da presença de Deus. Começa a
transformar a sua casa. Eu não venho te entregar um carro, um prédio, uma casa própria. Eu vim te entregar a luz da vida. Você pode até passar pelo cativeiro, mas o cativeiro não vai mudar os seus princípios. O cativeiro não vai mexer na sua mente. O cativeiro não vai mexer no seu coração, porque Deus está contigo. Deus está lapidando a nossa geração. Eu não sei nem se eu vou conseguir terminar essa mensagem. Tem mais de 2 horas de mensagem a ser ministrada, se caso fosse pregada até o fim. Mas eu quero que você saia deste congresso pela ciência que está se aproximando os dias. E nós sabemos pelo meu conhecimento bíblico que assim, ao se aproximar os dias, o amor de muitos se esfriaria. Mas sabe o que me alegra? Que está escrito que o amor de muitos se esfriaria, não de todos. E eu tenho certeza que aqui nesses jovens, naquelas irmãs, nos visitantes, no altar, aquela parte que não faz parte da maioria que vai se esfriar. Tem uma geração que não vai deixar a chama voltar a se apagar. Até você que faz parte dessa minoria. Até você que faz parte dessa minoria. Até você que não vai deixar o diabo comer os seus princípios. Até você que não vai deixar o diabo comer o teu juízo. Só porque você é minoria. Mas tem um detalhe: minoria com Deus é maioria. Repete comigo: minoria com Deus é maioria. E agora que vai se servir os alimentos, os jovens negam a se alimentar. Daniel vai fazer um desafio às chamas. Não, calma, não precisa ficar nervoso. Eu sei que talvez se você não cumprir o que o rei manda, ele vai mandar te matar. Porém, faz um teste. Quando a pessoa é cheia da graça, ela não tem. Faz um teste. Nos alimenta 10 dias somente de vegetal e água, que são os legumes, e água. E nos compare com os demais. Passados 10 dias, eles estavam mais robustos, eles estavam mais fortes e animados do que os demais. Porém, é um procedimento de 3 anos. As penas avaliando e vendo que os homens, os 4 jovens, estavam mais fortes, mais robustos. Ele decidiu manter essa, pode-se dizer, essa comida diferente durante o período de 3 anos. Porém, se passa os 3 anos, o rei manda convocar a todos que foram selecionados e extraídos de Judá. E como vai convocar os que são escolhidos pela sua aparência, são Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que teve o seu nome mudado. Eles foram considerados os mais robustos, os diferenciados. Vocês entenderam que há 3 anos atrás foi renunciado às iguarias do reino. Foi renunciado o melhor daquela terra dos caldeus para viver somente de vegetais e água. Talvez aos nossos olhos viver somente de vegetal e água seria pouco, seria uma coisa não desejada. Como não é diferente nos dias de hoje. Ter uma vida com Deus, para quem possivelmente está fraco espiritualmente ou está fora da igreja, pode não selar tudo isso, mas quem renuncia, se sacrifica, levanta a mão e aceita Jesus como o único e suficiente
vai entender que vale a pena rejeitar e renunciar os desejos da carne, os desejos de fora, que nos afastam da presença de Deus. E através disso, eles são escolhidos pelo rei. Se passa algum tempo e o rei Nabucodonosor, ele vai ter um sonho. Eu acredito que eu vou ter que finalizar esse capítulo, mas vamos seguir a direção de Deus. Nabucodonosor, ele vai ter um sonho, e esse sonho ele vai deixar ele muito confuso, muito irado, muito preocupado, porque toda vez que um caldeu ele sonha, é sinal que o seu Deus está querendo falar com ele. Porém, Nabucodonosor, ele não se lembra do seu sonho, ele não vai se lembrar do seu sonho. Ele vai convocar todos os sábios, todos os astrólogos, todos os sábios do seu reino, todos aqueles que eram considerados sábios do seu reino, para poder interpretar o seu sonho e trazer a verdadeira revelação. Só que eles não conseguem trazer essa verdadeira revelação. Por que Nabucodonosor ficou tão bravo com isso? Porque toda vez que um caldeu sonhava, era sinal que o Senhor Deus estava querendo falar com ele. Porém, quando ele não se lembrava do sonho, era sinal que o seu Deus pessoal estava irado com ele. Porém, agora chega a um ponto do rei se irar, ficar tão perturbado e mandar matar todos os sábios daquela casa. Só que entre os sábios, entre os homens formosos, foram constituídos os 4, entre eles Daniel. E quando o rei manda o oficial matar todos os sábios, uma hora vai chegar em Daniel. E quando chega em Daniel fala: por que o rei está abrindo esse decreto para matar todos os sábios? Aonde vai ser explicado a Daniel, porque o rei teve um sonho e ele não se lembra, e ninguém teve o poder de revelar. Ao que Daniel falou: pois não, me leve à presença do rei, que eu irei dar a verdadeira interpretação. Porém, antes de Daniel estar indo à presença do rei, fazer esta revelação e essa interpretação, ele vai na casa dos seus amigos. Versículo 17: então Daniel foi dispensado, e voltando para casa, relatou tudo o que ocorreu a Ananias, Misael e Azarias. Ele pediu que suplicasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse ministério, a fim de que ele e seus amigos não fossem mortos junto à Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante uma noite. Você está entendendo uma coisa? Que Daniel estava passando por uma situação na qual sua vida estava em risco, só que ele falou: não me leva na presença de Deus. Mas antes ele volta para a sua casa e vai conversar com seus amigos e pedir para que eles orem ao Deus Todo-Poderoso, para que o seu sonho seja interpretado e revelado. Entende o segredo aqui que nós agimos diferente? Quando passamos por uma situação difícil, a primeira coisa que nós fazemos é desabafar com alguém, é desabafar com um colega que está do lado, com um vizinho, com alguém que não é cheio do Espírito Santo. Porém, Daniel não, vai nos seus 3 amigos e fala: clama aos céus, que o Deus Todo-Poderoso com certeza nos dará uma solução. E eu quero te convidar, você que talvez está passando um processo difícil, não saia se comunicando com qualquer pessoa. Procure alguém cheio do Espírito Santo e cheio da graça, e faz somente um pedido: ei, ora por mim, porque o momento pode até não ser bom, mas eu tenho certeza que o Deus do céu Todo-Poderoso, ele há de agir no meio da nossa geração. Os dias podem ser difíceis, eu venho aqui profetizar na sua vida. O dia pode até estar difícil, você pode até estar passando pelo dia mau, mas eu quero te pedir encarecidamente: comunique aos santos, converse com quem
braços de prata, o seu quadril de bronze, e as suas pernas de ferro, e os seus pés de ferro e barro. Porém, essa cabeça de ouro, ela vai simbolizar você, a grande Babilônia, que é toda poderosa. Porém, após o seu reinado, virá um outro reinado, mais fraco que você, e vai te derrubar, e assim por diante. E para os irmãos poderem entender, a cabeça de ouro é a Babilônia, peito e braço de prata são os medos e os pés. O quadril e o ventre de bronze simbolizam o Alexandre o Grande com a Grécia, e os pés de barro e ferro são as 10 nações, que vai ficar corrompendo, vai estar destruindo o Império Romano, que as pernas de ferro é o Império Romano. Só que para nós entendermos algo que virá no futuro, talvez esse futuro seja hoje, seja daqui a alguns dias, quando Daniel está revelando, e ele fala acerca dos impérios que sucederão a Babilônia. Entre eles, um dos últimos foi o Império Romano. Só que após esse Império Romano, que vai ter o seu imperador, vai reinar do ano 168 a.C. até 476 anos depois de Cristo. Entende isso aqui? Isso aqui é primordial. Jesus, ele vai passar por esse império. Quando a Roma conquistar o seu reinado, Jesus vai ter que passar por ele, e vai se passar por muitos anos. Só que dentro dessa revelação, na base histórica de Edward Gibbon, a gente vai ter uma interpretação disso. O Império Romano, ele não caiu somente no imperador que veio e o destruiu. Foram 10 tribos que se levantaram e foram exterminando aos pouquinhos o Império Romano. Foi distribuindo e derrotando o Império Romano. E essas 10 tribos de bárbaros conseguiram disseminar o Império Romano. E após essa disseminação, ela fica conhecida como a Europa de hoje em dia. Entre as 10 tribos eram os ávaros, os francos, os burgundos, os vândalos, os suevos, os vísicos, os saxos, os ostrogos, os lombardos e onéros. Espera aí que daqui a pouco você vai entender o quão perto está a volta de Cristo. Só para você sair desse entendimento um pouco, aponta para o irmão que está do seu lado e fala para ele: Jesus está voltando. Os ávaros, os francos, os burgundos, hoje em dia, eles estão localizados aonde é a nossa Europa. Os ávaros hoje estão localizados aonde é a Alemanha. Os francos, aonde é a França. Os burgundos, aonde é a Suíça. Os vandalos palestinos. Os suevos, a nação de Portugal, onde está localizada. Os vígaros, a Espanha. Os saxos, a Inglaterra. Os lombardos, a Itália. Os demais todos extintos. Essa é a nossa atual Europa. Porém, em Daniel capítulo 2, versículo 4, diz assim: e nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos e permanecerá para sempre. E no final do sonho de Nabucodonosor tem uma pedra que se solta sem auxílio de mãos e derruba toda essa estátua, derrubando o reinado babilônico, derrubando o reinado da Grécia, derrubando o imperador de Roma, derrubando os bárbaros, derrubando tudo que hoje simboliza a atual Europa. E essa pedra que cai e destrói vai simbolizar a volta de Cristo, a volta de Jesus. A pedra que se soltou e destruiu. Portanto, que esse significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que seja mediante ao pó, fez em pedaço o ferro, o bronze,
deste modo, o Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, a interpretação é absoluta e fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei se ajoelhou e reverenciou a Daniel. Entende uma coisa? Após se passar a Roma, a Grécia, a Babilônia, virá uma pedra e destruirá tudo isso. E essas nações da Europa, elas vão tentar se reunir e virar um único reinado. Mas da mesma maneira que os pés de barro e de ferro não conseguem se manter unidos, a Europa também não consegue. E porque nunca vai conseguir. Então Jesus irá voltar para fazer um único reino todo-poderoso sobre a face da terra. Então qual que é o sinal de hoje? A Europa está se levantando. Sempre se levanta um imperador, um rei, um presidente dentro da Europa, tentando reunir a Europa e transformar em seu poder. Isso está acontecendo atualmente no nosso governo mundial. A Europa tenta se reunir, mas não consegue. Porém, o livro de Daniel está dizendo que no reinado deles virá um reino todo-poderoso, que nunca mais será destruído e reinará para sempre. Então pega esse aberto e leva para sua casa. Isso está acontecendo nos dias de hoje. A Europa está tentando se unir. Então isso é um sinal que Maranata, a hora vem. Senhor Jesus, o reino dos céus está se aproximando. Porém, após essa revelação, o ídolo de Nabucodonosor, ele vai adorar a Deus, glorificar o Deus de Israel. Só que se passam alguns anos, não satisfeito, Nabucodonosor está andando no seu pátio. E andando no seu pátio, ele está pensando. E ele começa a construir uma estátua de ouro, simbolizando o seu reinado. Completamente de ouro. Versículo 25. Então o rei exclamou: pois então veja isso. Versículo 16. Contudo, alguns homens, capítulo 3. Onde, após construído essa estátua, Nabucodonosor vai abrir um decreto que todos daquela região adorem a estátua de Nabucodonosor. Porém, há alguns jovens que não adoraram essa estátua. Entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram. Alguns sábios da época foram comunicar ao rei: olha, Nabucodonosor, não estamos se dobrando diante da sua estátua. E você sabe o significado no final de tudo isso? Vão colocar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, aquecida 7 vezes, para que eles morram. Mas quando o rei verifica, existe alguém que está lá dentro daquela fornalha, que é Jesus, simbolizado pela pessoa de Jesus, e vai livrar estes homens, aonde vai ser reconhecido que o Deus é um Deus todo-poderoso, e esses jovens vão ser livrados. Só que antes de eles receberem esse livramento, vocês perceberam que no início eles tiveram 3 desafios mentais. Tentaram mudar a sua identidade, tentaram mudar a sua história, tentaram mexer no seu psicológico. Só que eles decidiram ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. E Deus ele se agrada da fidelidade. E quando Deus ele se agrada da fidelidade, Deus é um Deus justo. Se você é fiel a Deus, Deus ele vai te recompensar. Eu vou pedir só para você dar um glória a Deus bem forte. Quando você é fiel a Deus, Deus ele é fiel com você. Então, o diabo pode tentar te jogar dentro de uma fornalha. O diabo pode tentar acabar com os seus sonhos e mudar a sua mente.
diabo ele vai te tentar no último dia da sua vida. Ele vai te oferecer manjares. Ele vai trocar a sua identidade. Ele vai tentar te matar aqui dentro desta igreja. Só que entenda, se você for fiel a Deus, se você tiver a sua fidelidade em dia, Deus ele vai te curar, vai te salvar, vai te libertar. No capítulo 9, Daniel está orando pela sua geração e falando: Deus, nos perdoa, porque nós pecamos contra ti, nós fomos corruptíveis, nós te corrompemos, mas tem misericórdia. E a presença do anjo vem e fala: Daniel, tu és amado. Daniel, tu és amado. Daniel está orando como se fosse no dia de hoje por esses jovens, dizendo: Deus, perdoa, porque um dia mau ele chega e às vezes o nosso coração ele pode se dividir e cair dentro da concupiscência, que é o desejo desenfreado de pecar. Porém, no terceiro ano de Ciro, eis que naquele dia Daniel estava chorando por 3 semanas. Quando Daniel está chorando nessas 3 semanas, por que é? Porque Ciro já assumiu o reinado. Já aconteceu aquela situação que a mão aparece na parede, fala para Nabucodonosor, seu reinado, pega a chave de pau, apareceu, foi dividido entre os medos e os persas. E agora, Ciro está prestes a assinar um decreto para que o povo de Jerusalém seja liberto e volte a Jerusalém. Porque Daniel ele vai descobrir os escritos de Jeremias e vai entender que o cativeiro tem início e vai ter um fim. E ele se incomoda com isso e chora durante 3 semanas, sabendo que o cativeiro está para acabar, e continua clamando, dizendo: Deus, nos perdoa, lembra-te da tua infinita misericórdia. Sabe por quê? Porque se Jerusalém fosse reconstruído, era sinal que o Messias estava para chegar. Então, automaticamente, se Ciro preenche esse decreto, o Messias estaria para voltar. E Satanás não queria isso. Um anjo até impedido pelo próprio Satanás, na figura do rei da Pérsia, para ser impedido de chegar a Daniel e falar com Daniel. Hoje talvez o diabo está te incomodando, tentando te impedir de concluir o seu ministério, mas está vindo alguém do reino dos céus para tirar todo o impedimento das tuas mãos, dos teus pés, da sua língua, da sua mente, e destravar os dons espirituais essa noite. Oh, glória! Essa guerra cósmica entre o céu e o inferno para impedir a presença de Deus, hoje tem um fim na sua vida. Essa guerra cósmica dentro da sua casa entre Satanás e o Espírito Santo de Deus, ela tem um fim hoje. Pode reparar que Daniel foi um dos únicos que renunciou. Quando um anjo desce para falar: Daniel, tu és amado, somente ele vê. Todos que estão à sua volta não conseguem enxergar. Sabe por quê? Porque Deus é fiel com quem é fiel. Deus está vendo que no dia mau você tem sido fiel a Deus. Deus está enxergando que no dia mau você tem sido fiel
Se tem alguém que se encontra nesse período de tentações, onde estão tentando mudar a sua identidade, estão tentando mudar o seu psicológico, mas você está tentando renunciar, e talvez você se sinta fraco na presença de Deus, e você por algum motivo se afastou da presença do Senhor, e não está mais adorando o Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus que foi fiel com esses jovens, está sendo fiel com você hoje. Tem alguém que tem desejo no coração de retornar para Jesus essa noite? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e com essa palavra, com esses louvores, Deus tocou no seu coração, e você tem desejo de se reaproximar da presença de Deus, que talvez você estava fraco, chateado com alguma coisa, mas hoje Deus chegou na sua casa e está te chamando de volta, te dando mais uma oportunidade. Se não tiver, eu não vou insistir, que Deus te deu uma nova oportunidade. Tem alguém que precisa retornar para os caminhos do Senhor, faz o sinal com a sua mão. Se não tem, que Deus abençoe a vida dos irmãos inteiramente. Sou muito grato por essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando vocês, que nós temos como exemplo essa geração fiel a Deus. E por favor, o diabo não vai mudar a identidade de vocês. Vocês são cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe os irmãos.